Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre a saúde óssea e também cartilaginosa. Muitos colegas fisioterapeutas têm dúvidas de como nós podemos intervir com a terapia ortomolecular e os fitoterápicos em benefício dos nossos pacientes. Não saia, assista o vídeo até o final. Eu vou ali para o computador e vou mostrar para vocês um pedaço da minha aula de suplementação ortomolecular, onde nós falamos exclusivamente sobre a saúde óssea. Eu volto já já. Bom, então pessoal, nós vamos aqui abrir a aula. Quando nós falamos em saúde óssea, nós logo nos remetemos a essa imagem. Então aqui uma filha, né, uma amiga, alguém levando uma pessoa com mais idade para o consultório do ortopedista para um controle de uma fratura de colo de fêmur, que é muito frequente devido à osteoporose, e a gente vai falar um pouco disso com relação à saúde óssea. E também poderia estar levando aqui para um atendimento de fisioterapia. Então vamos lá. Olha só que interessante aqui esse pessoal, eu vou pegar uma caneta aqui. Esse pessoal aqui fizeram essa pesquisa, né? E notem que de 2008 a 2012 eles fizeram um levantamento de 181 mil casos de fratura no país todo, tá? E olha só o que eles encontraram. Então, dos 100 casos que tiveram, desses 181 mil casos, eles perceberam que o Sudeste é onde ocorreram mais fraturas. 54%. E o norte, olha só que interessante, é uma disparidade muito grande, apenas 3,5%. Com relação ao gênero, então o sexo masculino, né, gênero masculino, 32,5% e o feminino, 67,5%. Interessante porque esses dados aqui com relação ao gênero, eles não são diferentes dos outros países do mundo. Então a gente pode notar aqui, por exemplo, na Noruega, né, 71% das fraturas ocorreram nas mulheres, sexo feminino, e na Coreia do Sul também. Então a prevalência é muito maior no sexo feminino. Por quê? Nós vamos já responder essa pergunta, porque envolve uma gama de eventos hormonais que vai ocorrendo gradativamente na vida da mulher, tá? Com relação aqui, por que ocorrem mais fraturas no Sudeste e no Norte, realmente o trabalho não se reportava a esses detalhes, né? Apenas a levantar onde ocorriam mais fraturas. Mas há algumas suspeitas, né? Com relação às fraturas de colo de fêmur, que é o que mais ocorre na osteoporose, por exemplo, juntamente com a fratura de punho e de ombro, as pessoas 15 a 50% nas fraturas de colo de fêmur vão a óbito. A expectativa de vida cai de 15 a 20%. 50%, olha só, metade das pessoas ficam com sequelas, cadeiras de roda ou confinadas ao leito. De 25 a 35% vão precisar de algum dispositivo para locomoção. Então é bem complicado mesmo, e notem que o tanto de fraturas que ocorre muitas vezes supera outras doenças em que o governo federal faz até mais propaganda com relação a outras doenças, sendo que, estatisticamente, muitas vezes ocorrem mais fraturas de colo de fêmur do que casos de óbito de câncer de mama, por exemplo. Então, é um detalhe que nós temos que tomar cuidado. Olha só, aqui, o que precisa para ter saúde óssea? Bom, primeiramente, você precisa ter uma boa ingestão proteica, vitaminas A, D3, K2 e B, os complexos B, né? E os minerais, tá? Um outro detalhe extremamente importante, eu acho que aqui é a grande chave
do que acontece, do que piora ou melhora a saúde óssea, está nos hormônios. Então, por exemplo, a mulher ela tem o estradiol e a progesterona. Esses dois juntos, eles vão auxiliar no turnover ósseo. Então é muito importante que esses níveis hormonais estejam equilibrados. Porque sem esses hormônios, e nós vamos ver mais para frente como eles trabalham, você tem uma perda da qualidade do turnover ósseo, ou seja, entre a produção e a reabsorção óssea. E no homem, claro, a testosterona é um dos principais hormônios que melhora a densidade óssea. Os homens também têm progesterona e estradiol numa quantidade um pouco menor. Então o osso ele tem essa parte esponjosa aqui, né? E tem essa parte compacta. Então, tanto a parte esponjosa quanto a parte compacta necessitam desses nutrientes que nós falamos ainda há pouco. Então vamos lá. Então o osso ele tem aquela parte esponjosa, trabecular, as trabéculas, e a parte cortical. Ambas necessitam tanto de uma parte orgânica, que são as proteínas, e uma parte mineral, que são os minerais propriamente dito, como cálcio, fósforo e assim por diante. O magnésio, o zinco, o manganês, o cobre, o silício, o boro, molibdênio, o estrôncio e uma quantidade bem pequena de flúor, né? Você já sabe que excesso de flúor dá fluorose e isso fragiliza a estrutura óssea. Então, é muito importante. Então, aqui mostra uma imagem do osso. Ele é ricamente inervado, né? Principalmente aqui na região do periósteo. E os vasos sanguíneos eles entram pelos carnais harvesianos. É por isso que uma fratura sangra bastante e provoca muita dor, devido à vascularização tanto do periósteo quanto dos vasos sanguíneos. Quais são as células do osso? Não só do osso, mas como também das cartilagens. Então nós temos aqui os osteoblastos, né? E os osteócitos. Os osteoblastos, à medida que eles vão sofrendo um processo de maturação, eles se transformam em osteócitos. E os osteócitos também podem voltar a se tornar osteoblastos. E é eles responsáveis pelo depósito aqui na matriz óssea e também cartilaginosa. Então é muito importante uma boa qualidade, uma boa quantidade também dessas células. Olha aqui, uma outra célula que ajuda no turnover ósseo é o osteoclasto. Como nós já falamos, o osteoclasto ele é responsável pela reabsorção óssea. Voltando um pouquinho no slide. E o osteoblasto é responsável pela formação da matriz óssea. Então eu tenho uma célula que forma o osso e eu tenho uma outra célula que reabsorve o osso. Então o equilíbrio entre essas duas células me dá uma boa qualidade óssea. As proteínas e também nós podemos ver aqui a glucosamina, ou glicosamina, como você queira falar, ela forma um emaranhado, né, aqui numa cartilagem normal, usando a cartilagem, e aqui vai se depositando os minerais e formando uma estrutura rígida. Notem aqui que na cartilagem já com osteoartrite você tem uma fragmentação da glicosaminoglicanos por algum processo inflamatório, por exemplo. E a saúde, a quantidade de glicosaminoglicanos é muito importante. Então, à medida que isso daqui vai se deteriorando por algum processo osteoartrítico, traumático ou imunológico, ele vai perdendo a qualidade na verdade, a glicosaminoglicanas é uma formação, nós podemos ver aqui embaixo, vou pegar uma caneta aqui, é um açúcar que vem lá da glicólise, né? Ele vai se juntar ao nitrogênio
Então, um aminoácido, né? E vai formar a glicosamina. Então, essa estrutura é muito importante e nós temos que estar sempre repondo. Então, aqui, só voltando, o que é o glicosaminoglicanos, né? Como nós podemos ver aqui na definição, o aminoácido junto com o monossacarídeo. Inclusive, acredita-se, e esses autores aqui, ó, e tem outros também no PubMed, eles relatam que a suplementação de glicosaminoglicanos poderia elevar a glicemia sanguínea. Então nós temos que ter muito cuidado com pacientes diabéticos quando nós suplementamos com glicosaminoglicanos. Então é importante que nesses pacientes aqui a gente controle o diabetes dele através de exames, principalmente os mais sensíveis, a hemoglobina glicosada e a insulina. Então é importante que a gente acompanhe os pacientes que têm a diabetes, acompanhando pelo menos esses dois marcadores da diabetes. A glicose, pessoal, não é um marcador, só a glicose em jejum, ela não é um marcador tão fidedigno, apesar que, claro, ela vai dar alterada. Mas muitas vezes ela pode estar bem nas últimas 8, 12 horas, mas a hemoglobina glicosada realmente vai mostrar, é o marcador mais sensível para o controle de diabetes. Vamos em frente? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma balança, né, entre o osteoblasto e o osteoclasto. Aqui é a célula que produz osso e aqui é a célula que reabsorve osso. Então nós temos lá a progesterona. A progesterona, ela vai fazer uma sinalização na célula osteoblasto e ela faz um estímulo. Então o estímulo que ela faz é que o osteoblasto produza osso. Por um outro lado, o estrogênio, o estradiol, ele faz uma inibição do osteoclasto. Porque o osteoclasto ele precisa ser inibido para que haja um equilíbrio entre a produção e a reabsorção. Isso é que dá o equilíbrio de um bom turnover ósseo. Aqui só mostrando que os exames mais utilizados são a densitometria óssea, e quando ela varia para menos de 2,5 com a faixa etária da densidade óssea do indivíduo, é considerado já uma pessoa com osteoporose. Um outro exame mencionado por muitos autores, eu ainda não utilizei esses dois marcadores, mas são marcadores que a gente observa no plasma e na urina, tá? Segundo consta, o NTX e o CTX são marcadores de atividade do osteoclasto. Então, quando eles estão alterados, ou seja, estão muito elevados no sangue ou no plasma, no plasma ou na urina, é porque há um excesso de reabsorção óssea. E quando a densitometria ela tem um desvio padrão acima de 2,5, nós estamos olhando, na verdade, a atividade osteoblástica. Tá? Esse aqui é um site que só coloquei aqui por curiosidade, Fracture Risk Assessment Tool. É uma ferramenta de avaliação de risco de fraturas. Então você entra aqui nesse site e você coloca os dados lá. Eles pedem aqui a densitometria, a altura, peso e etc. E você calcula a idade, né? Você vai ter um cálculo lá se você tem risco de fratura ou não. Bom, voltando aqui, ó. Então, eu tenho osteoblasto, eu tenho aqui o osteoclasto. O osteoblasto, vamos supor que ele tem uma produção muito lenta. E o osteoclasto, ele é ligeiro, ele tem uma reabsorção rápida. Então, se eu tenho uma maior reabsorção do que uma produção, eu terei osteoporose. E para recuperar essa osteoporose, eu tenho que estimular o osteoblasto, né? Uma produção rápida, e eu tenho que diminuir o ritmo
do osteoclasto. E aí eu tenho uma recuperação da osteoporose. Nós vamos ver como que funciona isso daí. Então vamos. Antes que eu me esqueça, o bifosfonato são os medicamentos utilizados atualmente, e existem vários no mercado, e a proposta deles é inibir a atividade do osteoclasto. Então, inibindo a atividade do osteoclasto, eu não teria reabsorção óssea. Então, eu teria só produção óssea, da matriz óssea. Se eu só produzo osso e não reabsorvo, então eu teria uma recuperação da osteoporose. De fato, o bifosfonato ele recupera muito bem no início a osteoporose, mas vocês vão ver o estrago dos efeitos colaterais desse medicamento que acaba de mocinho virando vilão. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, perguntam mas a reposição hormonal não seria um fator importante para proteger da fratura? De fato. Olha só, essa pesquisa aqui do JAMA de 2002, se eu não me engano, essa pesquisa aqui foi feita com 16 mil mulheres. E olha só os dados que eles chegaram. Houve uma redução de fratura de 24%. Entretanto, aumentou 41% a chance de AVC e 58% de embolias, aumentou 29% o índice de infarto e aumentou 26% o câncer de mama. Você, mulher aí que está me ouvindo, você se anima a fazer uma reposição hormonal daqueles hormônios antigos, os hormônios sintéticos, que na verdade não são hormônios, são análogos aos hormônios. Porque o hormônio natural, só para você ter uma ideia, ele não pode ser patenteado pelas empresas, pelos laboratórios. Então, eles têm que provar para o mundo que aquela substância que eles estão produzindo não existe na natureza. E essa é uma lei de patente. Você não pode vender, não pode patentear nada que existe na natureza. E, por exemplo, o estradiol e a progesterona são hormônios naturais. A reposição hormonal antiga não é feita com... Então, os hormônios sintéticos, eles não são hormônios naturais, eles são hormônios sintéticos. E os laboratórios têm que provar para o mundo que aquilo ali não é natural. Então, eles modificam a estrutura molecular e, de uma certa forma, esses hormônios análogos vão fazer uma sinalização no receptor celular e vão até desempenhar alguma função, mas terão sérios efeitos colaterais, dentre os quais é esse que eu estou acabando de mencionar. Voltando ao raciocínio aqui, Tá? então, os hormônios Vamos em frente. eles não são Uma outra pesquisa na antiga reposição hormonal, já aqui com 1 milhão de mulheres, então é uma pesquisa extremamente confiável, né? Houve um aumento de 30% no câncer de mama com a tibolona. Houve um aumento de 45% com o uso de estrogênio. Note que está entre aspas aqui, porque esse estrogênio aqui não é o estrogênio natural. É o etinil estradiol, que é parecido com o estrogênio, aquele liberado pelo ovário feminino. E aumentou 100% quando você usa estrogênio, novamente aqui, é o etinil estradiol com uma progesterona, que na verdade é um progestágeno. Então aqui é o etinil estradiol e aqui é a medroxiprogesterona, ou outros que existem no mercado, mas nunca foram e nunca serão hormônios naturais. Bom, o que acontece? Olha só isso daqui que interessante. Você tem todos os nutrientes, tanto os carboidratos, né, quanto os ácidos graxos, as gorduras, né, quanto as proteínas, elas podem, no produto final,
se transformar em substratos energéticos. Então aqui o acetil-CoA. Quando o acetil-CoA ele sofre a ação dessa enzima, a tiolase, ele vai transformar esse substrato em aceto-acetil-CoA e vai entrar nesta via, né? A hidroximetilglutaril-CoA vai transformar essa via, vai fazer uma cascata de eventos e vai culminar em colesterol lá no final. Deus fez isso, gente, não foi à toa. O colesterol, ele é um substrato para a produção de hormônio. Se você baixar muito o colesterol, lamento te falar, você não terá uma boa produção de hormônio. E sem hormônio, nós envelhecemos mais rápido. Por que envelhecemos mais rápido? Se você notar, um jovem, ele tem um excesso de hormônio. E ele tem vigor, tem musculatura, tem entusiasmo. E se você observar um velho, o velho tem pouco hormônio, o idoso. Então o hormônio, ele é realmente o que nos dá juventude. Eu não estou dizendo aqui juventude de aparência, mas juventude no aspecto de saúde. Esses medicamentos que é usado para baixar colesterol, aqui por exemplo, a atorvastatina, eles são da classe das estatinas, eles bloqueiam essa enzima. Significa que essa cascata daqui para baixo não vai ocorrer mais. Logo, não vai ter a formação de colesterol. Mas como eu disse, o colesterol ele é importante para fabricar o hormônio. As pesquisas que têm sido relatadas é que as pessoas com colesterol mais alto, notem só e olha como vai contra a onda do que tudo aquilo que você já ouviu. As pessoas que têm colesterol mais elevado, elas vivem mais. Tá? Todas as pesquisas mostram isso. Tá? Então, é claro, nos casos de dislipidemia, onde o colesterol dá lá 800, 1000, aí sim você tem que se preocupar. Mas a grande maioria está aí com 200, 250 e estão tomando estatinas para poder baixar colesterol e estão tendo vários efeitos colaterais com dores articulares, atrofia muscular, demência, perda do entusiasmo, porque sem o colesterol não tem hormônio, sem hormônio, principalmente no homem, a testosterona ela não é produzida, tá? Podendo aí ocasionar todo esse desconforto que eu acabei de mencionar. Um outro detalhe aqui, olha, o bifosfonato, que eu acabei de falar ali atrás, é um medicamento que ele inativa o osteoclasto, ou seja, ele mata, ele anula a atividade do osteoclasto. Se ele anula a atividade do osteoclasto, você teria uma maior produção óssea. Mas se você não tem um turnover ósseo, ou seja, entre a produção e a renovação, as pessoas vão ficando cada vez mais com osso velho quando tomam bifosfonato. Inicialmente, quando você toma o biofosfonato, você tem uma melhora da densitometria óssea. Mas eu vou mostrar para vocês já o estrago que ele faz, principalmente nas mulheres, como nós vimos, que tem esses maiores problemas relacionados à osteoporose, como nós vimos lá naqueles índices. Olha só o que acontece. Deixa eu passar a próxima página. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso daqui. Olha aqui, vamos apagar aqui só para vocês verem a destruição do osso com o uso de alendronatos ou bifosfonatos por um tempo longo. Olha só como que ficou essa paciente. Ela foi fazer um implante, vocês veem aqui, ó, essa aqui é a imagem da boca, né? Aqui está a mandíbula dela, o maxila, né? O maxila. Ela foi fazer implante ósseo e o implante ósseo, obviamente, foi rejeitado. Porque olha a necrose do osso. E é provocado por esses medicamentos aí que muitos médicos passam para os seus pacientes, que são os bifosfonatos. Então ele provoca uma necrose
da estrutura óssea. Se provoca na mandíbula, gente, ou no maxila, também vai provocar nos outros ossos do corpo. Bom, qual que foi a ideia de fazer esse bifosfonato? Então nós temos endogenamente sendo produzido no nosso corpo o pirofosfato, tá? Então o pirofosfato é uma enzima, né? Uma estrutura endógena fabricada pelo nosso corpo. E qual que é a função do pirofosfato? Se fixam ao osso e possui atividade inibitória sobre o osteoclasto. Então, quando ele se fixa ao osso, ele diminui a reabsorção óssea, que é realizado pelo osteoclasto, como nós já vimos anteriormente. Então, os cientistas pensaram, bom, então vamos produzir um medicamento que é um pirofosfato um pouco mais forte. E eles produziram realmente os bifosfonatos. Então, notem a diferença aqui, ó. Ele tem um carbono no local do oxigênio. Segundo os próprios cientistas, isso daqui aumenta a fixação no osso e inibe fortemente a reabsorção óssea. Mas não contente, o bifosfonato dessa forma aqui, ele ficou um pouco fraco ainda. Aí eles, não contente, melhoraram a fórmula e colocaram um nitrogênio aqui e deixou a fixação no osso muito mais forte. E a inibição da reabsorção óssea se tornou mais forte ainda, diminuindo muito a ação do osteoclasto. Praticamente o que consta na literatura, pessoal, é que o bifosfonato ele provoca uma apoptose do osteoclasto, uma morte do osteoclasto. Vamos em frente. Olha aqui outra imagem da exposição do osso, né, do paciente que iria ser submetido a implantes. Essa doença ela é conhecida como bronze, Biphosphonate Related Osteonecrose of the Jaw. Jaw é mandíbula, tá? Então o uso de bisfosfonato via oral a longo prazo, e obviamente esses pacientes usam por longo prazo, provoca osteonecrose da mandíbula. Você se anima a usar esse medicamento quando você ouve isso? Olha aqui só. E claro, eu peguei esse caso na internet, não é paciente meu, tá? Paciente com uso de alendronato, 9 anos de uso, a exposição óssea, né? Expondo o osso, um osso necrosado, e ainda os efeitos da via oral são um pouco mais leves. Mas olha só uma outra classe de bifosfonato, que é o zolendronato, apenas 6 meses de uso. Olha só o estrago que provoca. O zolendronato, pessoal, ele é utilizado, ele é injetável, ó, intravenoso, né? Ele é utilizado para diminuir a metástase de câncer. Então, ele é um antimetastático. E ele realmente auxilia nos pacientes com câncer, principalmente câncer de mama, que fazem a quimioterapia. Já na quimioterapia é injetado o bifosfonato. Porém, como você vê aqui, ele pode provocar essa osteonecrose. Então, fica aí a dica, se você quer fazer ou não a quimioterapia, fica a seu critério.